pena final fica em 15 anos. De igual forma, fixo a condenação ao pagamento da indenização mínima em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Os isentões do MBL, aliás, quando eu critico a turma do Canguru e do Mário Frias, eles falam que eu quero defender o MBL, que é o Deltan e tudo. Porra, o Mário Frias disse que a gente tem que conversar até com o MBL. Sabe o que eu quero com o MBL? Distância, medida em milhas. Aquele Renan Santos é um vagabundo. Essa turma do MBL não vale nada. Não tem nenhuma pauta que a gente precise de MBL. A gente precisa manter o MBL lá longe, que o MBL é pior que PT. Então, pelo amor de Deus, gente, coerência. É tudo que eu peço. Coerência. Quando eu errar, me mostra. E eu me corrijo. Eu tenho um livro inteiro escrito me corrigindo. Eu não tenho problema com erro. Confissões de um ex-libertário é um livro que eu escrevi para mostrar por que eu saí de uma visão mais libertária para uma visão mais conservadora. Agora, não dá para aturar uma conta dessas no anonimato. Muito corajoso, né? O João 832, que acha que só fala a verdade, e que diz, não confiem no Paulo Figueiredo, na Ludmila Lins Grilo, no Alan dos Santos, no Leandro Ruschel, faltou o Constantino dessa vez, mas ele já me atacou. Não confie em ninguém que está fazendo isso de forma independente, sem precisar do PL, sem precisar do Bolsonaro, que seja. Não confie em ninguém que faz isso há mais de 10, 15 anos, que esses não são confiáveis. Confiável é o ator de Malhação que virou político e que deveria prestar contas ao eleitor. Não dá, gente. Não dá. Vamos ser sinceros aqui. Agora, eles querem prender o Bolsonaro, e eu acho que vão, infelizmente, eu tenho dificuldade de entender a estratégia do Bolsonaro. Eu, se fosse ele, já tinha ido para uma embaixada e não acho que isso é covardia. Acho que isso é estratégia de sobrevivência para seguir na luta. O problema não é Bolsonaro, e sim o bolsonarismo, que continua muito forte. São os comunistas do Globo que já perceberam isso. Anselmo Góes e Bernardo Melo Franco. Bolsonaro será condenado, mas bolsonarismo seguirá vivo. Esse é o ponto que eu levei, inclusive, para o Steve Bannon. O sistema tem um dilema. Eles vão prender o Bolsonaro, que já está inelegível. E aí? O que fazer com metade do povo? Vai surgir o Eduardo Bolsonaro como candidato, a Michelle? Tudo bem que eles vão perseguir um a um, eles estão fazendo. Eles não vão deixar ter um candidato da direita verdadeira. Eles estão perseguindo um a um. Mas o que fazer com o voto? Com metade do povo brasileiro, milhões de brasileiros. Eles vão tentar enfiar a goela abaixo a direita permitida. Eles vão forçando a mão até que o PL e até o próprio Bolsonaro, acanhado e acuado, aceite, tá bom, o acordo é entregar uma direita permitida, um centrão. O candidato da direita vai ser do centrão. Se for isso, eu posso até entender o Bolsonaro fazer isso para sobreviver, mas eu vou lamentar muitíssimo ele não ter ido embora para os Estados Unidos, porque isso é, de alguma forma, se corromper. Agora, não peçam para os eleitores de direita ficarem contentes com a falta de um nome de direita lá. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro é um nome diferente de Tarcísio. Se for na mesma chapa, melhor. Agora, concordam que Eduardo é um nome melhor do que Tarcísio? Acho que é no-brainer para quem é de direita. Para quem é meio Faria Limer, meio isentão, direita, liberal, mais limpinha, não, eles preferem o Tarcísio. Gestor, eficiente. Mas a gente sabe que no momento que a gente vive no Brasil é preciso alguém combativo e com clareza moral e coragem para
apontar dedos com o perfil do Eduardo. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Então, esse é o meu ponto. O bolsonarismo, o que ele representa, que de certa forma é maior do que Bolsonaro, ou independe do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro amanhã fizer um acordo com o sistema, digamos, vamos supor que ele fizesse isso. Eu não acho que ele faz, mas vamos admitir a hipótese. Muita gente que admira ele, que votou nele, que votaria nele de novo, vai ficar decepcionada. Por quê? Porque, como já disse várias vezes o próprio Jair Bolsonaro, a direita não tem dono. A direita não é gado. A direita pensa por conta própria. Essa é a nossa característica. Nós somos indivíduos, seres pensantes, que temos valores e procuramos alguém para nos representar que esteja alinhado com os nossos valores. É assim que funciona. Porque com o Caiado concorda a turma militante da Globo, como esse Renato Souza. Se a gente estivesse vivendo numa ditadura como 64, os extremistas do 8 de janeiro estariam desaparecidos ou mortos e não sendo julgados com direito a habeas corpus, acordo de não persecução penal, defesa constituída. Vai plantar batata. Vai ver se eu tô na esquina. Esse teatro montado para fingir que existe o devido processo legal, um acordo que 300 pessoas tiveram que assinar sob a mira de uma arma para se libertar, isso é coisa de ditadura. O que foi feito com o Mauro Cid, lembre-se que eu posso prender sua família, isso é coisa de ditadura que tortura. Tenha santa paciência. Agora, quando o Tarcísio tem o dia do Dr. Hyde, Mr. Hyde e Dr. Jekyll. E quando ele está no dia bolsonarista e faz um discurso inflamado, aí a turma fica empolvorosa, a turma que acredita que ele possa ser o candidato da direita limpinha que usa garfo. O climão entre Tarcísio e ministros do STF. Isso é recado. São porta-voz do sistema, do próprio Alexandre de Moraes, mandando um recadinho, tentando forçar o Tarcísio a permanecer na moldura apaziguadora que não ousa criticar o sistema e as premissas de que existe uma normalidade institucional no Brasil. Nós queremos o Tarcísio no dia bolsonarista, não no dia que fala quem sou eu aqui para estar no meio de tanta sumidade no poder judiciário, no direito, né, Gilmar Mendes, né, Flávio Dino. Porra, se me colocarem num recinto com Flávio Dino, saibam que a única coisa que eu vou falar é comunista, mais nada. Mas ele é governador de um estado importante. Mais um motivo, então, para ele usar a voz dele para nos defender. Exatamente o meu ponto. O cara governa o estado mais rico e importante da nação e elogia o processo eleitoral? Aí me quebra, né? Me ajuda a te ajudar, Tarcísio, meu caro. Como eu disse, Bolsonaro decepcionado com Cássio Nunes Marques. Eu também estou decepcionado, aliás, mais ainda com o terrivelmente evangélico. Mas foram escolhas do Bolsonaro. Então ele tem que estar decepcionado por ele ter feito escolhas ruins. E à época dava para ver que eram escolhas ruins. Vamos combinar. Isso o Trump acertou em 2016, no primeiro mandato. Ele indicou bons nomes para o Supremo. O Centrão não ia aceitar. Só vamos saber testando. Nunca tinham declinado numa sabatina uma indicação. Ele tinha que ter testado. Um Ives Gandra, filho da vida. Tinha que ter testado. A nossa justiça é tão transparente e pró-povo que fechou a ala de comentários durante o começo do julgamento de Jair Bolsonaro. E aí, vamos falar um pouquinho então desse julgamento. Primeiro, o ato falho do advogado do Lula, que não é suspeito,
mas era advogado do Lula até ontem, que chamou aqueles que estavam recebendo a denúncia ainda de réus. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, desculpa. É gagueja mesmo, porque qualquer freudiano diria ato falho. E o que falar do Alexandre de Moraes saindo em defesa aqui, e aliás ele está muito mais preocupado com rebater narrativas nas redes sociais, a milícia digital, que ele num ato falho chamou de polícia. Pouca gente reparou isso. Eu fui o único que vi, que eu tenha visto falando disso. Quando ele falou, e não pensem que vão intimidar, se não intimidaram até agora não vai ser com polícia, milícia internacional que vai intimidar. Até porque o Trump não é nenhum miliciano. Polícia internacional talvez, é o xerife do mundo. Ele disse que foram apenas 43 idosos. Eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar, para facilitar. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Condenados a apenas de 17 anos, 43 dos 497 condenados. Das 497 condenações, só 43 tem mais de 60 anos. Só. E para quem tem alguma dúvida ainda que se trata de um psicopata, bom, em primeiro lugar, como é que você ainda tem essa dúvida? Mas para quem tem alguma dúvida ainda, vamos lá. Os anais do Supremo Tribunal Federal. Eu fixo a pena final aqui, a pena final fica em 15 anos, de igual forma fixo a condenação ao pagamento da indenização mínima em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. Quem não vê aí a cara do capeta, eu acho que é porque nunca viu ou não acredita no demônio, né? Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.